Olha só, tá rolando uma discussão bem quente no Brasil sobre o fim da semana de trabalho de 6 dias. A promessa é de mais qualidade de vida. Mas, segundo uma análise que a gente vai ver aqui, por trás dessa ideia pode existir uma agenda política, viu? E com consequências econômicas que podem ser bem sérias. A pergunta que fica é essa: trabalhar menos para produzir mais? Parece ótimo, né? Mas será que a conta fecha? Especialmente pensando na realidade da nossa economia, a economia brasileira. Pois é, de um lado, o governo apresenta a proposta como um grande avanço. Do outro, essa análise que vamos detalhar a chama de mentira sedutora. Então, o que a gente vai fazer agora é mergulhar nos argumentos dessa crítica à proposta de acabar com a escala 6x1, aquela em que se trabalha 6 dias para folgar 1. Vamos começar pelo começo, claro. Primeiro, é fundamental entender qual é a proposta e, mais importante, o que essa análise crítica diz sobre a real motivação por trás dela. Seria mesmo um direito do trabalhador ou uma manobra política? Então a coisa funciona assim: a proposta foi para frente, está na CCJ. O objetivo que todo mundo ouve é nobre: menos trabalho, mais qualidade de vida. Só que, para essa análise, o buraco é mais embaixo. O argumento é que isso não tem a ver com economia nem com bem-estar, mas sim com uma jogada política já de olho nas eleições presidenciais de 2026. Agora, uma das partes mais interessantes dessa crítica é como ela pega os exemplos de outros países que são usados para defender a proposta aqui no Brasil e, bom, ela desmonta esses exemplos um por um. Pega o caso da Microsoft no Japão. A história que se conta é que a empresa adotou a semana de 4 dias para sempre e a produtividade explodiu, subiu 40%. Mas, segundo a análise, a realidade foi bem diferente. Foi só um teste de um mês com uma parte minúscula da equipe e que nunca mais foi repetido. Percebe a diferença? E com o caso da Islândia, a história se repete. A narrativa é que o país inteiro adotou a jornada menor e a economia bombou. Mas a análise mostra que, na verdade, foi um experimento com só 1% dos servidores públicos, não com iniciativa privada. E a expansão disso foi feita com acordos flexíveis, não com uma lei que obrigava todo mundo. Diante disso, o autor da análise, Josué Aragão, levanta uma questão bem dura. Ele basicamente diz que usar esses exemplos dessa forma é, no mínimo, questionável. Ou seria falta de pesquisa, ou algo pior. Bom, depois de contestar os exemplos do passado, a análise muda o foco e começa a olhar para o futuro. E é aí que o cenário, segundo eles, fica bem preocupante, com previsões econômicas bem alarmantes para o Brasil. Mas antes de entrar nos números futuros, tem um dado do presente que é crucial para a gente entender o contexto. A produtividade por hora de um trabalhador brasileiro já é baixíssima. Olha a comparação. Enquanto aqui a gente gera $12 por hora, no Japão são mais de 56 e nos Estados Unidos mais de 67. Isso nos coloca numa posição bem ruim num ranking global, lá em 78º lugar. A gente fica atrás de países como Vietnã e Indonésia. É com base nesse cenário, que já não é bom, que a análise projeta os possíveis impactos da mudança. E a primeira projeção, segundo um estudo citado, é pesada: a perda de quase 640 mil empregos com carteira assinada. Com menos gente trabalhando formalmente, a economia como um todo sentiria o golpe, claro. A projeção é de uma queda de 0,7% no nosso Produto Interno Bruto, o PIB, e no bolso do trabalhador. Bom, um estudo da FGV, também destacado na análise, aponta que a renda média poderia ter uma queda de até 7,4%. É uma perda de poder de compra bem considerável. Agora, olhando pelo lado de quem emprega, o custo da mão de obra poderia subir mais de 37%. Um aumento desses forçaria as empresas a tomar decisões difíceis, como demitir gente ou aumentar os preços dos produtos e serviços. Mas a discussão, segundo essa fonte, vai além dos números. Existe uma questão filosófica no meio de tudo isso, um debate sobre o papel do Estado e a liberdade de cada um. O ponto central desse argumento filosófico é o seguinte: ao impor uma regra como essa, o Estado estaria, na verdade, tirando a liberdade de duas partes, o empregador e o empregado, de negociarem e chegarem a um acordo que seja bom para ambos. Essa atitude tem o nome paternalismo. É quando o Estado age como um pai, decidindo o que é melhor para os cidadãos, como se eles não tivessem capacidade de fazer as próprias escolhas. A análise enquadra a proposta exatamente assim. E aí vem uma pergunta crucial que a análise levanta: se as previsões econômicas negativas se confirmarem, quem vai pagar a conta de verdade? Será o executivo que trabalha de casa numa capital?
ou será o repositor de supermercado lá no interior do Piauí, na linha de frente? Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. De um lado, uma motivação que a análise diz ser política. Do outro, exemplos internacionais que seriam questionáveis. E, por fim, previsões econômicas bem sombrias. O que tudo isso nos diz? Qual é a conclusão dessa análise? A narrativa que a análise constrói é a de um ciclo populista clássico. Primeiro se lança uma isca, uma ideia popular, fácil de gostar, como trabalhe menos e viva melhor. O objetivo real seria usar isso como uma grande promessa de campanha. Aí, depois da eleição, quando os problemas, como desemprego e inflação, aparecerem, já seria tarde demais. O custo ficaria para a população pagar, enquanto o objetivo político já teria sido atingido. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão profunda. Até que ponto uma medida é proteção ao trabalhador e a partir de que ponto ela se torna um paternalismo do Estado? Onde é que a gente desenha essa linha? É uma questão fundamental sobre o papel do Estado na economia e na vida de cada um.